Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na parte de cônicas, vamos conhecer as elipses. A elipse, ela é uma cônica, por quê? Porque se eu pegar um cone, tá, e pegar um plano e cortar esse cone ali na transversal, tá vendo que vai fazer esse corte aqui, que vai formar a minha elipse, tá vendo, ó, o corte aberto? Que forma a elipse, tá? E aí, eu tenho, além da elipse como cônica, a circunferência, se ele cortasse retinho, né? A elipse, a parábola e a hipérbole, dependendo da posição que eu faço esse corte com o plano. Então, a elipse não é uma circunferência, tá? Ela é meio abauladinha, meio achatadinha. E ela pode ser deitadinha assim, ou ela pode ficar em pé também, tá? Então, vamos identificar alguns elementos principais da minha elipse. Tá vendo que a elipse está em vermelho e aí tem dois eixos aqui. O ponto de encontro desses eixos é o que a gente chama de centro da elipse. E o centro da elipse é um ponto, vou chamar de x do centro e y do centro da minha elipse. Na minha elipse, a gente tem o que a gente chama de eixo menor, tá? O eixo menor é o menor dos eixos, que vai de B1 até o B2, tá? Então, o eixo menor vai de B1 até B2 e vale 2B, ou seja, de B1 até o centro vale B, do centro até B2 vale B também, tá bom? Ou seja, de B1 a B2, 2B. A gente tem, então, se é o eixo menor, a gente tem o eixo maior também, que vai de A1 até A2, tá? Então, o eixo maior vai de A1 até A2 e vale 2A, porque a distância, ó, de A1 até C vale A, e de C até A2 vale A também. Então, eixo maior, 2A. Em toda elipse, existe o que a gente chama de focos, tá? Os focos, vou colocar ali, foco 1 e foco 2, ficam sempre sob o eixo maior. Então, entre A1 e A2, tá? Então, que a gente chama de distância focal, tá? Que vai de F1 até F2 e vale 2C, tá? Então, a distância de F1 até o centro vale C, do centro até F2 vale o C também, tá bom? E a gente tem, né, que a excentricidade da elipse é igual a C sobre A. A excentricidade dá o grau de abaulamento da minha elipse, se ela é mais gordinha ou se ela é mais fininha, tá? E a gente vai ver isso mais pra frente. Então, vamos falar da definição da elipse. Elipse é um lugar geométrico também, igual a reta, igual a circunferência, é um conjunto de pontos que tem uma característica. Na elipse, tá? Todo ponto que pertence à minha elipse, por exemplo, o ponto P, a distância do ponto P ao foco 1 mais a distância do ponto P ao foco 2 é sempre igual a 2A, para qualquer ponto que pertence à minha elipse, tá bom? Para qualquer ponto, ó. Mesmo ali, tá? Posso mudar o ponto, mas essa distância, a soma dessa distância continua sempre igual a 2A, para qualquer ponto que esteja sob a minha elipse. Para toda elipse, vale essa relação trigonométrica. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Por quê? Olha a minha elipse ali. A distância do foco até o centro é sempre igual a C, lembra? E a distância do eixo menor, né, do B1 até o centro, igual a B. Isso aqui forma um triângulo retângulo, né, ó, aqui. Então, se eu considerar que aqui eu tenho um ponto que pertence à minha circunferência, aqui é a distância do ponto ao foco 1. E aqui é a distância do ponto ao foco 2. Né? Pela definição de elipse, distância do ponto ao foco 1 mais a distância do ponto ao foco 2 é igual a 2A.
não é? Mas a gente tem que esse ponto que está bem no meio, então eles são iguais, essas duas distâncias, né? Então, eu tenho que isso aqui, que é a distância do ponto ao foco 1, e a distância do ponto ao foco 2 é exatamente igual à distância do ponto ao foco 1. Somando, eu tenho 2 vezes a distância do ponto ao foco 1, que é igual a 2A. Posso simplificar o A, logo distância do ponto ao foco 1 igual a A, tá? Ou seja, aqui vale A. E aí, eu tenho o triângulo retângulo, que hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Lembra que eu falei que a minha elipse, ela pode estar deitadinha assim, ou ela pode estar em pezinha assim, tá? E aí, nesse caso dela estar deitada, ela tem o centro da elipse, o eixo menor vai ficar aqui e o eixo maior vai ficar aqui, não é? No caso dessa aqui, o centro tá ali também, bem no centro, e o eixo maior vai ficar aqui e o eixo menor vai ficar aqui, ele vai inverter. E a mesma coisa a gente vai fazer com as equações dessa elipse. X menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual a 1. Parece que é a equação da circunferência, tá? Só que aí eu vou dividir aqui por a ao quadrado e aqui por b ao quadrado, tá? Nessa aqui, em cima fica a mesma coisa, x menos x do centro ao quadrado, mais y menos centro do quadrado igual a 1, só que aqui embaixo vai inverter. Aqui era sobre A e depois sobre B. Então, aqui vai ser sobre B ao quadrado e aqui sobre o A ao quadrado, tá bom? Se você não lembrar e tiver dúvida, você presta atenção assim. O eixo maior, que é o A, se ele tiver assim, ele está paralelo ao eixo X. Então, o A vem embaixo do X. Se ela estiver em pé, quem está paralelo ao eixo X é o valor do B, não é? Então, quem está paralelo ao eixo X é o valor do B. Lembra que eu falei que a minha elipse, ela pode estar deitadinha assim, ou ela pode estar em pezinha assim, tá? E aí, nesse caso dela estar deitada, ela tem o centro da elipse, o eixo menor vai ficar aqui e o eixo maior vai ficar aqui, não é? No caso dessa aqui, o centro tá ali também, bem no centro, e o eixo maior vai ficar aqui e o eixo menor vai ficar aqui, ele vai inverter. E a mesma coisa a gente vai fazer com as equações dessa elipse. X menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual a 1. Parece que é a equação da circunferência, tá? Só que aí eu vou dividir aqui por a ao quadrado e aqui por b ao quadrado, tá? Nessa aqui, em cima fica a mesma coisa, x menos x do centro ao quadrado, mais y menos centro do quadrado igual a 1, só que aqui embaixo vai inverter. Aqui era sobre A e depois sobre B. Então, aqui vai ser sobre B ao quadrado e aqui sobre o A ao quadrado, tá bom? Se você não lembrar e tiver dúvida, você presta atenção assim. O eixo maior, que é o A, se ele tiver assim, ele está paralelo ao eixo X. Então, o A vem embaixo do X. Se ela estiver em pé, quem está paralelo ao eixo X é o valor do B, não é? Então, quem está paralelo ao eixo X é o valor do B. Então, por exemplo, essa elipse tem o centro no ponto 6 e 4. Como ela é deitadinha, então ela é nesse formato aqui. Então, eu vou colocar ali x menos o x do centro, que é 6 ao quadrado, mais y menos o y do centro, que é 4, ao quadrado, que é igual a 1. Tudo bem? Agora, eu preciso achar o valor do A e o valor do B, tá bom? Nesse caso aqui, ó, o B é na distância de B1 até o C, que vale 3, né? Ele tá 3 unidades, tá bom? Ou, vamos supor que você não saiba, que seja meio difícil. Ali no B1, o Y tá no 7 e o centro tá no 4, né? Ó, 7 é 4. Você faz 7 menos 4, que vai dar os 3, tá bom? Então, B ao quadrado, que é 3, então ali vai 3 ao quadrado.
O A é a distância, né, de A1 até o centro, que no caso aqui, olhando, 1, 2, 3, 4, 5, é igual a 5 unidades. Mas, se não tiver o gráfico, como é que eu posso identificar? Ó? Vai de 1, né, ó, até 6, ó. De 1 até o 6. Faz 6 menos 1, que é igual a 5, tá bom? Então, o A vale 5 e o B vale 3. Então, ali, 5 ao quadrado. Tem a equação reduzida da elipse, tá bom? Você pode até colocar x menos 6 ao quadrado sobre 25, mais y menos 4 ao quadrado, sobre 9, que é igual a 1. Agora é a vez de vocês fazerem. Coloquei duas elipses aqui, e eu vou pedir para vocês identificarem o centro, o A, o B, o C, e a equação reduzida dessas duas elipses. Eu tenho a equação dessa elipse aqui. Agora, como é que eu identifico o centro da minha elipse? Da mesma forma que na circunferência, tá bom? Se tá menos 3, então o centro é mais 3. Se só tá y ao quadrado, então o y do centro é 0, tá? Então, o centro dessa elipse vai ficar aqui no ponto 3 e 0, tá bom? E aí, eu tenho que embaixo é a ao quadrado ou b ao quadrado. Quando eu sei quem que é o a ao quadrado e quando é o b ao quadrado? O a ao quadrado, o a se refere sempre ao eixo maior, então a sempre é maior que o b, ou seja, o a ao quadrado é maior que o b ao quadrado. Ou seja, nesse caso, 9 é maior, então a ao quadrado é igual a 9, ou seja, o a é a raiz de 9, a igual a 3, tá bom? E o b vai ser igual, b ao quadrado vai ser igual a 4, logo b raiz de 4, logo b igual a 2, tudo bem? Então, como b está embaixo do x, significa que ela é em pé, tá bom? Então, como é que eu faço o meu gráfico ali? A partir do centro, e eu sei que ela é em pé, o centro vai estar ali, né, ó. Então, A para cima e A para baixo. E o A vale 3. Então, a partir do centro, eu conto 1, 2, 3 para cima, eu tenho o A1. E 1, 2, 3 para baixo, eu tenho o A2, tá? O B vale 2, então, a partir do centro, 1, 2 para cá, 1, 2 para lá, tá bom? Eu vou ter o B1 e vou ter o B2. E aí, eu tenho a minha elipse. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela bem certinha, tá bom? Tá vendo? Tá? Imagine que tá bem certinha a minha elipse. Tudo bem? E aí, eu posso identificar, por exemplo, o valor do C, né? Como é que eu acho o C? Lembra da relação trigonométrica? A ao quadrado igual a B ao quadrado, mais o C ao quadrado. Eu tenho o A ao quadrado, que vale 9. Eu tenho o B ao quadrado, que vale 4. Logo, é só achar o C, né? 4 passa para lá, 9 menos 4, 5, igual a C ao quadrado. Então, C, raiz quadrada de 5, só vale positivo, porque é uma medida, né? Então, raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,2, tá? E aí, eu posso colocar o foco no meu gráfico. Onde fica o foco? Foco sempre sobre o eixo maior, tá? Então, se o C é raiz de 5, que é aproximadamente 2,2, a partir do centro, como a 1 e a 2 está aqui, então 2,2 para cima, tem o foco 1, a partir do centro, 1, 2,2 para baixo, eu vou ter o foco 2. Agora, eu vou deixar para vocês fazerem, a gente corrige na próxima aula, essas 8 elipses para você identificar o centro, A, o B, o C, a excentricidade, distância focal, medidas do eixo maior, do eixo menor, lembrando que o eixo maior é 2 vezes A, o eixo menor é 2 vezes B, e a distância focal é 2 vezes o C, tá? E a excentricidade, que é igual a C dividido por A. Como o C na elipse é sempre menor que o A, né, e
está dividido pelo A, significa que o E sempre vai ficar entre 0 e 1, tá bom? E aí, quando vocês forem fazer o gráfico das elipses, vocês prestem atenção no valor dessa excentricidade com relação ao gráfico, porque a excentricidade, ela dá o abaulamento da minha elipse, se ela é mais fininha ou se ela é mais gordinha, tá? Então, se o E for menor, ela é mais gordinha ou ela é mais fininha? Então, vamos falar da definição da elipse. Elipse é um lugar geométrico também, igual a reta, igual a circunferência, é um conjunto de pontos que tem uma característica. Na elipse, tá? Todo ponto que pertence à minha elipse, por exemplo, o ponto P, a distância do ponto P ao foco 1 mais a distância do ponto P ao foco 2 é sempre igual a 2A, para qualquer ponto que pertence à minha elipse, tá bom? Para qualquer ponto, ó. Mesmo ali, tá? Posso mudar o ponto, mas essa distância, a soma dessa distância continua sempre igual a 2A, para qualquer ponto que esteja sobre a minha elipse. Para toda elipse, vale essa relação trigonométrica. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Por quê? Olha a minha elipse ali. A distância do foco até o centro é sempre igual a C, lembra? E a distância do eixo menor, né, do B1 até o centro, igual a B. Isso aqui forma um triângulo retângulo, né, ó, aqui. Então, se eu considerar que aqui eu tenho um ponto que pertence à minha circunferência, aqui é a distância do ponto ao foco 1, e aqui é a distância do ponto ao foco 2, né? Pela definição de elipse, distância do ponto ao foco 1 mais a distância do ponto ao foco 2 é igual a 2A, né? Mas a gente tem que esse ponto que está bem no meio, então eles são iguais, essas duas distâncias, né? Então, eu tenho que isso aqui, que é a distância do ponto ao foco 1, e a distância do ponto ao foco 2 é exatamente igual à distância do ponto ao foco 1. Somando, eu tenho 2 vezes a distância do ponto ao foco 1, que é igual a 2A. Posso simplificar o A, logo, distância do ponto ao foco 1 igual a A, tá? Ou seja, aqui vale A. E aí, eu tenho o triângulo retângulo, que hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Lembra que eu falei que a minha elipse, ela pode estar deitadinha assim, ou ela pode estar em pezinha assim, tá? E aí, nesse caso dela estar deitada, ela tem o centro da elipse, o eixo menor vai ficar aqui e o eixo maior vai ficar aqui, não é? No caso dessa aqui, o centro tá ali também, bem no centro, e o eixo maior vai ficar aqui e o eixo menor vai ficar aqui, ele vai inverter. E a mesma coisa a gente vai fazer com as equações dessa elipse. X menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual a 1. Parece que é a equação da circunferência, tá? Só que aí eu vou dividir aqui por a ao quadrado e aqui por b ao quadrado. Tá? Nessa aqui, em cima fica a mesma coisa, x menos x do centro ao quadrado, mais y menos centro do quadrado igual a 1, só que aqui embaixo vai inverter. Aqui era sobre a e depois sobre b. Então, aqui vai ser sobre b ao quadrado e aqui sobre o a ao quadrado, tá bom? Se você não lembrar e tiver dúvida, você presta atenção assim. O eixo maior, que é o a, se ele estiver assim, ele está paralelo ao eixo x. Então, o A vem embaixo do x. Se ela estiver em pé, quem está paralelo ao eixo x é o valor do B, não é? Então, quem está paralelo ao eixo x é o valor do B. Lembra que eu falei que a minha elipse, ela pode estar deitadinha assim, ou ela pode estar em pezinha assim, tá? E aí, nesse caso dela estar deitada, ela tem o centro da elipse, o eixo menor vai ficar aqui e o eixo maior vai ficar aqui, não é? No caso dessa aqui, o centro tá ali também, bem no centro,
e o eixo maior vai ficar aqui e o eixo menor vai ficar aqui. Ele vai inverter. E a mesma coisa a gente vai fazer com as equações dessa elipse. X menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual a 1. Parece que é a equação da circunferência, tá? Só que aí eu vou dividir aqui por a ao quadrado e aqui por b ao quadrado, tá? Nessa aqui, em cima fica a mesma coisa, x menos x do centro ao quadrado, mais y menos centro do quadrado igual a 1, só que aqui embaixo vai inverter. Aqui era sobre a e depois sobre b. Então, aqui vai ser sobre b ao quadrado e aqui sobre o a ao quadrado, tá bom? Se você não lembrar e tiver dúvida, você presta atenção assim. O eixo maior, que é o a, se ele estiver assim, ele está paralelo ao eixo x. Então, o a vem embaixo do x. Se ela estiver em pé, quem está paralelo ao eixo x é o valor do b, não é? Então, quem está paralelo ao eixo x é o valor do b. Então, por exemplo, essa elipse tem o centro no ponto 6 e 4. Como ela é deitadinha, então ela é nesse formato aqui. Então, eu vou colocar ali x menos o x do centro, que é 6 ao quadrado, mais y menos o y do centro, que é 4, ao quadrado, que é igual a 1. Tudo bem? Agora, eu preciso achar o valor do a e o valor do b, tá bom? Nesse caso aqui, ó, o b é na distância de B1 até o C, que vale 3, né? Ele tá 3 unidades, tá bom? Ou, vamos supor que você não saiba, que seja meio difícil. Ali no B1, o y tá no 7 e o centro tá no 4, não é? Ó, 7 é 4. Você faz 7 menos 4, que vai dar os 3, tá bom? Então, b ao quadrado, que é 3, então ali vai 3 ao quadrado. O a é a distância, né, de A1 até o centro, que no caso aqui, olhando, 1, 2, 3, 4, 5, é igual a 5 unidades. Mas, se não tiver o gráfico, como é que eu posso identificar? Ó? Vai de 1, né, ó, até 6, ó. De 1 até o 6. Faz 6 menos 1, que é igual a 5, tá bom? Então, o A vale 5 e o B vale 3. Então, ali, 5 ao quadrado. Tem a equação reduzida da elipse, tá bom? Você pode até colocar x menos 6 ao quadrado sobre 25, mais y menos 4 ao quadrado, sobre 9, que é igual a 1. Agora é a vez de vocês fazerem. Coloquei duas elipses aqui, e eu vou pedir para vocês identificarem o centro, o A, o B, o C, e a equação reduzida dessas duas elipses. Eu tenho a equação dessa elipse aqui. Agora, como é que eu identifico o centro da minha elipse? Da mesma forma que na circunferência, tá bom? Se tá menos 3, então o centro é mais 3. Se só tá y ao quadrado, então o y do centro é 0, tá? Então, o centro dessa elipse vai ficar aqui no ponto 3 e 0, tá bom? E aí, eu tenho que embaixo é a ao quadrado ou b ao quadrado. Quando eu sei quem que é o a ao quadrado e quando é o b ao quadrado? O a ao quadrado, o a se refere sempre ao eixo maior, então a sempre é maior que o b. Ou seja, o a ao quadrado é maior que o b ao quadrado. Ou seja, nesse caso, 9 é maior, então a ao quadrado é igual a 9, ou seja, o a é a raiz de 9, a igual a 3, tá bom? E o b vai ser igual, b ao quadrado vai ser igual a 4, logo b raiz de 4, logo b igual a 2, tudo bem? Então, como o b está embaixo do x, significa que ela é em pé, tá bom? Então, como é que eu faço o meu gráfico ali? A partir do centro, e eu sei que ela é em pé, o centro vai estar ali, né, ó. Então, A para cima e A para baixo. E o A vale 3. Então, a partir do centro, eu conto 1, 2,
3 para cima, eu tenho o A1. E 1, 2, 3 para baixo, eu tenho o A2, tá? O B vale 2, então, a partir do centro, 1, 2 para cá, 1, 2 para lá, tá bom? Eu vou ter o B1 e vou ter o B2. E aí, eu tenho a minha elipse. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela bem certinha, tá bom? Tá vendo? Tá? Imagine que tá bem certinha a minha elipse. Tudo bem? E aí, eu posso identificar, por exemplo, o valor do C, né? Como é que eu acho o C? Lembra da relação trigonométrica? A ao quadrado igual a B ao quadrado, mais o C ao quadrado. Eu tenho o A ao quadrado, que vale 9. Eu tenho o B ao quadrado, que vale 4. Logo, é só achar o C, né? 4 passar para lá, 9 menos 4, 5, igual a C ao quadrado. Então, C, raiz quadrada de 5, só vale positivo, porque é uma medida, né? Então, raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,2, tá? E aí, eu posso colocar o foco no meu gráfico. Onde fica o foco? Foco sempre sobre o eixo maior, tá? Então, se o C é raiz de 5, que é aproximadamente 2,2, a partir do centro, como a 1 e a 2 está aqui, então, 2,2 para cima, tem o foco 1, a partir do centro, 1, 2,2 para baixo, eu vou ter o foco 2. Agora, eu vou deixar para vocês fazerem, a gente corrige na próxima aula, essas 8 elipses para você identificar o centro, A, o B, o C, a excentricidade, distância focal, medidas do eixo maior, do eixo menor, lembrando que o eixo maior é 2 vezes A, o eixo menor é 2 vezes B, e a distância focal é 2 vezes o C, tá? E a excentricidade, que é igual a C dividido por A. Como o C na elipse é sempre menor que o A, né, e está dividido pelo A, significa que o E sempre vai ficar entre 0 e 1, tá bom? E aí, quando vocês forem fazer o gráfico das elipses, vocês prestem atenção no valor dessa excentricidade com relação ao gráfico, porque a excentricidade, ela dá o abaulamento da minha elipse, se ela é mais fininha ou se ela é mais gordinha, tá? Então, se o E for menor, ela é mais gordinha ou ela é mais fininha?